Sejam muito bem-vindas a mais um programa MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres, aqui na TV das Artes. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela é neurocientista, tem um currículo incrível e vai trazer um pouco da sua experiência aqui pra gente. É a Alessandra Maria Martins Gaidardi Garuti, a nossa Ale Gaidardi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. Muito obrigada por me receberem. Parabéns pelo projeto. É um projeto que eu tenho muito carinho e que eu acho muito bonito. É muito interessante quando as pessoas se unem em torno de alguma coisa que as encanta, né? Que move elas pelo coração. E, enfim, nesse caso são mulheres olhando para mulheres. É um projeto muito bonito. Parabéns. Obrigada. A Ale é pedagoga, jornalista, química, especialista em docência do ensino superior, Master Business Communicator em comunicação empresarial, é mestre, doutora e pós-doutora em educação, especialista em neurociência e neuroeducação. A nossa neurocientista. Ale, explica um pouquinho para a gente o que faz um neurocientista. Bom, a palavra já diz muito sobre o assunto, certo? Sim. Então, neurocientistas estudam o que acontece dentro da nossa cabeça, o que acontece com o nosso cérebro. Mas é muito mais simples do que parece. Quando eu digo simples, não quer dizer que não haja aí um grau de complexidade, tá? Mas existe no imaginário coletivo a ideia de que a neurociência é uma coisa que está muito longe da nossa realidade. E, na verdade, é uma ciência muito próxima ao nosso cotidiano, ao nosso fazer de todos os dias. Então, a gente estuda como as pessoas pensam e como é que o nosso cérebro responde a estímulos de uma série, né, de locais, ao ambiente, ao entorno mesmo, né? Então, essa coisa do pensamento ela é um pouco mais profunda do que parece ao primeiro olhar. Houve um tempo em que se falava muito do pensamento positivo. Sim. E aí a ideia do pensamento positivo por si, e que quando as pessoas mantinham uma linha de pensamento, uma cadeia de pensamento positivo, elas chegariam aonde elas gostariam e criariam uma realidade. E hoje a gente já entende que não é bem assim, né? Mas os pensamentos, eles podem sim ser olhados com mais atenção, ser cuidados. E a neurociência, ela vai além disso. Então, ela vai muito além da questão do pensamento em si, mas ela também pensa muito nos nossos processos químicos, biológicos, como é que o seu cérebro funciona. Eu atuo em neurociência e neuroeducação. A neurociência ela é mais ampla, então ela é uma ciência que estuda o cérebro de uma maneira geral, as sinapses, como é que isso funciona. A neuroeducação já é um pouquinho mais focada e ela olha para como a gente aprende, como é que o nosso cérebro adquire conhecimento, como é que crianças e adultos, às vezes as pessoas falam assim, a neuroeducadora é coisa para criança, né? Igual neuropsicóloga, neuropedagoga. Na verdade, todas essas especializações, e eu tenho algumas delas, elas falam do ser humano, elas não falam de crianças, a gente aprende a vida toda. Fala no geral. Sim. Tem muita diferença sobre a aprendizagem da criança e do adulto? Depende. Sim e não. Depende. Sim e não. Em alguns lugares, sim, porque a criança ela está num momento de plasticidade cerebral maior. O nosso cérebro, ele, durante toda a vida, ele vai mudando. Tá? Ele não é igualzinho. E aí tem momentos em que ele muda mais e tem momentos em que ele muda menos. Quando a gente fala em plasticidade, lembra de massinha, plasticidade, mudança, tá? Então as crianças, elas têm uma plasticidade cerebral interessante. Eles aprendem muito com todos os estímulos o tempo todo. Eles estão aprendendo a ser muito, né, muito ali na raiz ainda. Então é claro que quando a gente olha para a aprendizagem das crianças, a gente precisa ter um outro olhar, uma outra visão. Mas o processo de aprendizagem, ele vai te acompanhar durante toda a vida. Então adultos aprendem, crianças aprendem, todo mundo aprende. E quando eu olho para como ensinar as pessoas, a gente não está falando só de pedagogia aqui, a gente está falando da vida, em qualquer aspecto da vida. É importante entender que existem mecanismos de aprendizado. A gente não aprende assim tão aleatoriamente quanto a gente pensa. Existem mecanismos do seu cérebro para aprender e existem maneiras de tornar isso mais fácil durante a vida inteira. Não é algo, toma aí o conhecimento, estou te dando a informação, adquira e apreenda, não é isso? Veja, você vai ter uma maneira muito particular de aprender. Então, de certa maneira é isso sim, porque o que acontece? Eu não aprendo igual a Márcia.
E a gente não aprende igual aos nossos filhos, e a gente não aprende igual aos nossos pais, e a gente não aprende igual aos nossos vizinhos. Cada um aprende esse conhecimento de um jeito. As palavras que a gente usa, elas trazem muitas respostas. É que a gente, às vezes, não presta atenção nas palavras que a gente usa. Então, a palavra aprender vem de aprender, de como eu guardo. Sim. Como eu guardo esse conhecimento? Como é que ele começa a fazer sentido para mim? Lembrando que aquilo que faz sentido para mim, eu aprendo. Aquilo que não faz, eu lembro. Eu lembro e esqueço. Então, a prova decoreba, a grande questão da prova decoreba para crianças ou para adultos é essa, né? Eu lembro e aí depois eu esqueço. Eu não aprendi. O que eu aprendi fica comigo para a vida toda. Então, o que eu quero ensinar tem que ter significado. Eu acho que essa é a grande questão aqui. E os significados para uma criança são diferentes dos significados para um adulto. Então, nesse lugar difere muito. Quando eu falo de aprendizagem de crianças e de adultos, eu estou falando de significados diferentes para as coisas. Sim. Mas, de uma maneira geral, olhar para a aprendizagem é um processo para a vida toda, que serve para crianças e adultos, mas em perspectivas um pouquinho diferentes. E quando você fala sobre a questão do pensamento positivo, do criar coisas, como que você vê isso hoje? Você falou que houve um pouco de diferenciação de antigamente para hoje, né? Como que você enxerga isso? Sim. Veja, dentro do meu trabalho hoje, existem duas vertentes muito importantes. Uma é a questão científica clássica que a gente fala, que é a neurociência aplicada, que são estudos, são exames, são fotos de cérebro, recortes de cérebro, entender como é que essa função toda acontece ali dentro e como é que a gente melhora ela através de processos de neuroeducação, neuromodulação e por aí vai. Sim. E tem um lado que está muito ligado à espiritualidade. Tá? E aos nossos conceitos de espiritualidade. Lembrando que isso não é sobre religião, isso é sobre espiritualidade, que são questões diferentes. Bem diferentes. A ciência já entende que a espiritualidade ativa lugares diferentes no nosso cérebro. Tá? Então, a gente tem estudo sobre a fé, por que a fé move montanhas de fato, e toda essa coisa. E isso não tem a ver com a religião que você escolhe, e sim com o quinhão de fé que você coloca naquela religião, ou naquela religiosidade. Se você vai dedicar aquele seu tempo, aquele seu estudo para aquela religião, para aquela fé ou não, né? Aquela energia, vamos dizer assim, né? Para onde você está botando essa energia toda aí, né? Sim. Então, a gente fala de fé nesse lugar de uma energia espiritual, então tem isso também. A questão do pensamento positivo, ela perpassa um pouco a questão da ciência clássica, ela acaba indo mais para esse lugar de uma espiritualidade, de uma visão mais holística das coisas, tá? Na qual eu também acredito muito e vejo resultados muito reais, né? Quando eu trabalho com as pessoas nesse lugar. Então, o que acontece? O pensamento positivo, ele é extremamente potente. Só que ele não cria sua realidade, porque o seu campo que emana, vamos dizer assim, do seu pensamento, ele é menor do que o campo que emana do seu coração, do que você sente. Então, hoje a gente já fala muito na questão de criação de realidade, que já vem lá de trás, do segredo e essa coisa toda, Sim. muito mais no lugar do que se sente do que se pensa. Porque o que a gente pensa é um pouco limitado quando você olha para a capacidade do que você sente. As pessoas, existem estudos aí de campo morfogenético, de outros tipos de estudo, tá? Que trazem para a gente essa ciência, vamos dizer assim, tá bom? De que você poderia ter uma integração ao mundo muito maior com o seu campo de emoção do que com o seu campo de pensamento. Puxa. E aí onde entra o pensamento nessa história? É muito difícil modular as emoções, mas é muito mais fácil modular os pensamentos. Exato. Os seus pensamentos te ajudam a sentir coisas diferentes. Então, eu estou sentindo uma angústia, eu estou sentindo uma tristeza. É muito difícil eu conseguir impedir isso. Falar assim, eu não vou mais sentir isso. Mas quando eu tenho um pensamento de tristeza ou um pensamento de angústia, eu consigo criar um mecanismo para mudar esse pensamento. E a partir dessa mudança de pensamentos, eu consigo chegar num estado energético, num estado, né, de ser elevado, vamos dizer assim, e mudar de frequência. Eu trabalho com uma ferramenta que chama frequência binaural. Não sei se a gente já conversou sobre isso, mas são sons que têm frequências muito específicas e que mexem com lugares diferentes do nosso funcionamento cerebral, tá? E aí a gente fala muito nessa história de frequência. Frequência é como se fosse uma frequência de rádio. Então imagina um rádio, tá? O rádio tá lá. Eu não quero mais ouvir essa estação. Então, eu vou usar aqui estação de rádio, que é uma coisa que as pessoas da minha idade vão entender, a moçada mais nova talvez não acompanhe tanto, mas imagine que você tem uma estação de rádio, tá bom? Então, falando de frequências, ela tá lá.
Hoje tá mais difícil, mas existia um dial, né? Você poderia ali... Eu já fiz aqui trocando, assim, ó, virando. isso, até eu chegar na frequência que eu quero. Isso antigamente, vamos dizer antigamente, poucos anos atrás, mas era muito frequente, hoje é menos. Mas existem aí outras situações em que eles aprendem como mudar uma frequência. É como se sua vida fosse um rádio. Se você não mudar a frequência, você vai continuar escutando a mesma coisa, você vai continuar vivendo a mesma coisa, você vai continuar sentindo a mesma coisa. Sim. Então, se aquele lugar já não é mais bacana para você, se você não quer mais sentir essas coisas, estar nesse lugar, você precisa mudar de frequência. E como que você muda de frequência? Mudando de sentimentos. As frequências, elas não estão ligadas aos seus pensamentos, elas estão ligadas aos seus sentimentos. Uau! Então, eu só consigo mudar de frequência se eu mudar a maneira de sentir o mundo. E isso é muito grande. Só que é muito complexo de você mudar um sentimento. Se fosse possível, seria maravilhoso, né? Sim. Tanto que a maior parte dos medicamentos que a gente tem, se não todos, não são de fato químicos para que você sinta diferente. Eles são químicos para que você não sinta. Exatamente. Eles te anestesiam, mas eles não têm a capacidade de mudar o que você sente. Eu costumo falar para os meus pacientes assim: você não tem como controlar aquilo que você sente, mas você vai controlar o que você faz com aquilo que você sentiu. Com certeza. Então vai bem de encontro a isso que você está falando, né? E olha, eu nem estudei frequência binaural nem nada, mas eu tô ali dentro, ó, tô indo. Mas é exatamente isso. Você não vai mudar o que você sente, mas você muda o que você faz com o que você sente e você muda o que você pensa. E quando você muda o que você pensa, você parte meio que imediatamente para um outro nível de sentimento. Então, essa história de criar a realidade, eu gosto muito de falar disso, porque às vezes as pessoas falam assim, cara, mas você vai falar disso? Tipo, tem um quê de charlatanismo nisso, né? De criação de realidade e tal. Você é uma cientista, pelo amor de Deus. E eu falo, não. Porque tem uma parte aí que realmente tem muita gente que explora de uma maneira muito equivocada. Ninguém vai fechar os olhos aqui e criar um pote de dinheiro, gente. Não é desse jeito que funciona. Sim. Mas se você olhar para a ciência de uma maneira mais aberta, e a gente está falando aqui de muitos estudos científicos mesmo, você vai perceber que o ser humano caminha para esse lugar de compreensão, de entender que a gente interage com o meio. E isso é uma maneira de criar a realidade. Que a nossa vida ela acaba entrando num padrão cíclico quando eu não saio de uma mesma frequência. E essas coisas são verdades absolutas. Se você perguntar para qualquer pessoa, olha, não tem nenhuma situação na sua vida que é meio estranha, que você não gosta, e você já viveu várias vezes com várias pessoas? Nossa, é mesmo. E aí as religiões vão dar nomes diferentes para isso, é karma, é não sei o quê, vai falar mil coisas. Mas a verdade é que é um padrão energético. Enquanto você se mantém nesse padrão, você continua vivendo as mesmas coisas, até que você ultrapassa esse padrão, aprenda, vamos dizer assim, o que você tem que aprender ali. Então é mais ou menos assim, enquanto eu continuar sentindo aquilo e agindo daquela forma, sim, isso vai se repetir. Isso vai se repetir. E veja, e aí que eu te digo, não tem nada de charlatanismo nisso, isso é ciência aplicada. Sim. Quando eu falo, veja, você não controla o que você pensa, mas você pode, a partir do que... Aliás, você não controla o que você sente, mas você pode, a partir do que você pensa, chegar em lugares diferentes com o que você sente. Eu estou te dando uma possibilidade real. E eu estou te dizendo o seguinte, a vida ela não está apartada de você. Ela acontece a partir de você. Então você tem, é claro, uma influência sobre o meio. Isso tudo é muito... vai para muitos lugares, e quando a gente pensa nisso, apartado de religião, às vezes fica um pouco difícil para as pessoas entenderem. Mas vamos aqui um conceito de Deus básico, tá bom? Eu sei que tem pessoas aqui assistindo que acreditam em Deus, tem pessoas assistindo que não acreditam em Deus, e tudo bem. Mas se a gente chamasse Deus de todo, e a gente dissesse assim, existe um todo, existe uma energia maior, e eu sou um pedaço dessa energia maior. E aí, seja qual for a religião da pessoa, ela vai encontrar ali nos escritos dela, nos livros sagrados dela, algum lugar onde diz que ela é um pedaço de Deus, ela é um pedaço do todo, ela é um pedaço do universo, vós sois deuses, enfim, eu poderia citar aqui um monte de passagens de vários livros sagrados onde se diz isso. Veja, você é um pedaço de uma energia maior que compõe tudo. Se eu sou um pedaço de uma energia maior que compõe tudo, eu consigo mudar o que está em volta de mim. Porque o que está em volta de mim faz parte de mim. E eu faço parte do que está em volta de mim. Tudo é tudo, entendeu? Perfeito. Então, aí a gente consegue olhar para isso sem uma religião específica. A gente consegue olhar para isso de uma maneira mais aberta. Sim. E perceber o quanto a gente é responsável pela nossa vida. Porque o grande lance é entender o quanto a gente é responsável pelo que acontece com a gente. Não existe o outro, vamos dizer assim.
Tá? A responsabilidade é sempre nossa. Não, existe meio a meio. Sim. Essa é a verdade. E aí aqui, ó, a gente não está nem falando só de neurociência, a gente está falando de uma das minhas outras especializações, que é comunicação não violenta. Quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente fala no quê? 50-50. Se eu briguei com alguém, 50 é meu, 50 é do dele. outro. Porque ele pode responder ou não. E porque eu falo, mas eu não sei o que o outro escutou. O que ele escutou, parte da cultura dele, parte do que ele entende da vida, parte do que ele entende que é importante ou não para outra pessoa. Então, o que eu comunico, eu não tenho total controle do entendimento do outro. Eu tenho total controle do que eu disse. Sim. Então, essa é uma premissa da CNV, da comunicação não violenta. Eu sou responsável por tudo 50%. Eu ando 50%. Os outros 50% são do outro. Então, quando eu falo de universo, quando eu falo de criação, de realidade, tudo isso é mais ou menos isso também. Existe o ambiente, existem os outros, existem as coisas, existem as dificuldades, mas existem os meus 50%. E nos meus 50% eu resolvo. Eu posso mudar a minha vida. Eu posso não mudar em volta, mas eu posso mudar a minha vida. E quando eu mudo a minha vida, eu mudo todo. É um pouco o efeito borboleta, né? Acho que todo mundo já assistiu o filme Efeito Borboleta. É essa história. Assisti, incrível. Você muda tudo. E assim, Ale, por exemplo, voltando naquela situação de que você vive várias vezes aquele mesmo ciclo, que você sempre volta naquela situação, vamos usar um exemplo, alguma coisa mais clara para entender? Tá. Bom, vou usar uma situação de uma pessoa com quem eu trabalhei, mas não vou citar nomes por uma questão ética, tá bom? Então, eu trabalhei há um tempo atrás com uma pessoa que me procurou para fazer uma proposta de neuroeducação, né, uma neuromodulação. Ela queria aprender a lidar com uma situação de uma forma diferente, porque essa situação ficava se repetindo na vida dela e era uma questão com parceiros. Sim. Então, o que acontece? Era uma moça que ela sempre se envolvia com o mesmo tipo de parceiro e essa era a queixa dela. Veja, toda vez que eu me apaixono por alguém, esse alguém, ele é um cara, no caso dela, esse alguém, ele é uma pessoa que não quer se comprometer. Não quer se comprometer. Tá bom? E aí, enfim, namoro 1 mês, namoro 2, namoro 5, namoro 2 anos, namoro 5 anos e essa pessoa não quer se comprometer. Mas o meu sonho é ter uma família, é me casar, é ter filhos e tal. E aí, e veja, eu estou usando esse exemplo porque ele é um exemplo muito comum. Eu já atendi muita gente com esse padrão, eu já vi muita gente em treinamentos com esse padrão. Ele é muito comum mesmo. Eu tenho pacientes nessa mesma questão. Quando a pessoa está comprometida com alguém ou com ela mesma num nível em que não cabe mais ninguém, ela só vai trazer para a vida dela pessoas que também não querem ficar. E isso é uma questão de neuroeducação. Conseguir olhar para isso e falar, opa, é aqui que está a questão. Então, ela precisa olhar para si, identificar essa questão para que isso reverbere em quem está à sua volta. Sim, porque, veja, imagina que aqui na sala estamos nós duas, não, imagina não, é real, e estamos em 2 cadeiras, certo? Se chegar uma terceira pessoa aqui, ela senta onde? É simples. Sim, não tem cadeira para ela vai embora. Então, quando uma pessoa ela está muito comprometida, nesse caso, por exemplo, específico que a gente está usando, ela estava muito comprometida, esta paciente que eu estou usando, no caso, com a questão da família dela. Né? Então, tinha uma mãe, tinha uma avó e elas estavam muito unidas e ela entendia que ela era corresponsável e tal. E tá tudo bem as pessoas terem uma relação maravilhosa com a família delas. Sim. Eu sou super a favor disso. Eu sei que tem treinamentos que falam, não é meu caso. Tem sim que manter uma relação o mais saudável possível com a sua família. É o lugar onde você aprende a ser, tá? Mas esse lugar de companheiro estava ocupado. Então, veja, ela tendia a atrair para perto dela, o nosso campo atrai coisas que vão trazer para a gente a experiência que a gente quer. Então, ela tendia a trazer atrair para perto dela pessoas que também não tinham essa cadeira vazia, como ela. E aí... acabava que os dois iam levando um relacionamento que... Até que chegava uma hora que um dos dois chegava e falava assim, então, não tem cadeira para você aqui. Não tem. E não é por não gostar. Sim. E veja, isso funciona em todas as áreas da nossa vida. Então, eu usei um relacionamento, mas a gente pode olhar para isso nas nossas relações de trabalho, a gente pode olhar para isso nas nossas relações com o vizinho, a gente pode olhar para isso nas nossas relações com os amigos. Isso é um padrão de sentimento, sim. Isso é um padrão de pensamento, sim. Isso é um padrão de comunicação, sim. Tudo isso está conectado. Tudo está junto. Aí o que a pessoa faz para mudar isso, para modificar? Bom, primeiramente ela precisa entender quem está na cadeira errada.
mais ou menos isso. Sim. E isso é um trabalho muito pessoal. Então, eu brinco muito que quando a gente fala de neurociência, de neuroeducação, até dependendo do contexto de terapias alternativas e não sei o quê, eu sou contra muitas terapias alternativas, então a conversa não é sobre isso, mas, enfim. Veja, a gente está falando de acompanhamento. Sim. A gente está falando de ajudar as pessoas a entenderem um padrão que não está adequado e modificarem por elas. Não existe o outro mudando a sua vida. Não existe o outro consertando a sua vida. Não existe o outro te dando um remédio milagroso que de hoje para amanhã você vai começar a ter uma relação melhor com você e com o mundo. Porque a sua relação com o mundo, ela começa com você. Sim. A pessoa que olha para o mundo e fala, as minhas relações com o mundo estão ruins, mas a minha relação comigo está ótima, ela precisa rever a relação com ela primeiro. O mundo é um espelho. Exato. E essa coisa da atração, ela é muito interessante. Isso sempre me fascinou muito. Quando eu comecei a ler alguma coisa, estudar alguma coisa sobre essa história de lei da atração, foi muito num lugar cético. De falar, isso aqui é bobagem, tá? E aí depois, no meu primeiro pós-doc, eu estudei culturas de paz. E eu tive a oportunidade de chegar muito perto da cultura Ubuntu. E aí eu comecei a perceber que tem muita coisa na história da lei da atração aí, que vem de uma ancestralidade muito profunda e muito bonita da humanidade, de uma maneira geral, tá? E que está ligada com isso de entender o que é a atração, o que é essa história de campo de atração. Tirar desse lugar de, vou começar a fabricar dinheiro e começar a olhar para isso de um lugar em que eu estou criando a minha vida todos os dias, desde a hora que eu acordo. Porque desde a hora que eu ponho o pé no chão, que eu abri o olho, eu estou fazendo escolhas. Cada escolha altera a minha vida em 1 milhão de fatores. Exato. Então, ser feliz é uma escolha consciente. É isso. Ser feliz é uma escolha consciente. Eu escolho ser feliz ou eu escolho ser infeliz. E eu sei que ao ouvir isso, algumas pessoas vão pensar assim, meu Deus, como eu queria não ser infeliz. Não é uma escolha. E eu te digo, é uma escolha. Não é uma escolha simples, de novo. É uma escolha que tem muitas camadas. Mas é uma escolha. Porque você escolhe todos os dias ter, muitas vezes, uma mesma atitude que você já teve muitas vezes e já deu errado. E você faz ela de novo, você repete aquilo, você repete um padrão. Às vezes inconsciente, né? Às vezes inconsciente. Sim. Mas se eu tenho um resultado... A matemática ela é muito justa nesse lugar, né? Se o resultado está errado, a conta está errada. Sim. Não existe a conta tá certa e o resultado está errado. Na vida a gente esquece dessa máxima matemática do 2 mais 2 é igual a 4. Se 2 mais 2 não é igual a 4, a conta está errada. Então, se a minha escolha é ser feliz e eu cheguei no fim do dia de hoje e eu não estou feliz, eu preciso olhar para o meu dia e ver que escolhas eu fiz nesse dia que me trouxeram a um 2 mais 2 que não foi igual a 4. Qual caminho eu segui que não condiz com aquilo que eu queria realizar? Isso é pequeno. Às vezes a gente olha para isso e a pessoa às vezes me procura e fala assim, mas é difícil porque são muitas escolhas, a minha vida é difícil e eu não estou aqui para dizer que ninguém tem uma vida facinha. Não é isso. Mas nós fazemos escolhas o tempo todo. O tempo todo. Eu hoje coloquei no Waze como vir para cá. É um lugar que está fora da minha rotina, né? Do meu normal. E ele me deu 3 caminhos. E eu escolhi um. Você tinha que escolher. Eu escolhi um. E pode ser que eu tenha escolhido o melhor. Pode ser que eu não tenha escolhido o melhor. Eu vou saber disso, quer dizer, agora eu já sei quando eu chegar. Se você fizer de novo o mesmo caminho. Exatamente. Ou um outro caminho e falar, nossa, é melhor do que aquele. Não, e até ao chegar. Eu cheguei, então, né, minimamente boa foi a minha escolha. Sim. Então, e é aquilo, de novo, eu cheguei aqui junto com uma outra convidada hoje. Chegamos juntas. E aí, poderíamos ter gravado antes, uma ou a outra. Ela gravou antes. Eu tive a oportunidade de ouvi-la. Ao ouvi-la, eu escutei coisas que eu falei, nossa, que coisa pertinente que essa moça está falando. Ok, ela estava falando sobre alimentação viva, que é um assunto que eu acho interessante, e tudo bem. E aí eu te digo, e se eu tivesse escolhido um outro caminho do Waze e tivesse chegado aqui 5 minutos antes? Eu não a teria ouvido. Exatamente. Então, veja, as escolhas, elas vão mudar o seu dia inteiro, sim. E ela não é uma escolha enorme, às vezes é uma escolha muito pequena, se eu vou pôr açúcar ou não no meu café. Então, o que eu digo para as pessoas é, se você está fazendo uma escolha consciente de como você quer viver sua vida, e você não está chegando nesse resultado, presta atenção nas pequenas escolhas que você está fazendo durante o dia, durante o mês, durante o ano.
Nem tudo vai ser 100% alterado por você, não. Eu não tô aqui para contar uma história, um conto de fadas lindo, que no fim das contas tudo acaba bem. Eu tô aqui para contar um conto de fadas lindo, que é a história da sua vida, mas que não necessariamente vai acabar do jeitinho que você queria, porque ele inclui outros atores. A vida inclui outros atores. E nem sempre depende só da gente. Exatamente. Então, ter essa compreensão e essa compaixão também ajuda muito. Mas o que eu gosto muito de falar é que o que a gente atrai não é o que a gente quer. O que a gente atrai é o que a gente é. E a gente vai continuar atraindo na vida aquilo que a gente é. Então, se eu não estou atraindo, estou usando aqui a palavra atração, que é bem simplista para isso, mas que eu acho que todo mundo entende. Enquanto eu estou atraindo alguma coisa que não é o que eu gostaria, eu não estou sendo o que eu gostaria. Ou eu não estou sendo o que eu estou achando que eu estou sendo. Uau, que pesado, hein? Que forte porque isso. Porque a gente tem uma visão da gente que nem sempre é 100% autêntica. Eu tenho a minha visão dos fatos. Sim. Eu tenho que ouvir o outro também. Eu tenho que entender como os outros se sentem com a minha conduta, com o meu fazer. Porque se eu me fecho no meu mundo e eu digo, não, eu sei que eu sou uma ótima pessoa. Muito bem que você é uma ótima pessoa. Mas como as pessoas estão sentindo a sua atitude? Porque de repente ela não está refletindo aquilo que você gostaria. Por isso eu digo que essa história da neuroeducação esbarra muito na comunicação. Educação e comunicação são a mesma coisa, no fim das contas. E elas esbarram muito uma na outra por isso. Porque quando eu falo em uma neuroeducação, eu tenho que aprender a olhar direito para as minhas escolhas, eu tenho que ver como é que eu comunico isso para o mundo. Porque muitas vezes está aí o gap, está nesse lugar. Eu estou entendendo que eu estou fazendo bem para as pessoas, mas não estou. Quantas pessoas você conhece, Márcia, que falam assim, nossa, mas eu sou tão legal, e as pessoas me veem como um carrasco? Um monte. Principalmente no campo profissional. Muita gente. Eu faço de tudo, eu ajudo a minha equipe, eu auxilio a minha equipe, eu oriento, eu treino. Mas se você perguntar para a equipe, nossa, ele é terrível, aquela pessoa é terrível, eu detesto. Quantas pessoas como líderes, né, se colocam ali numa posição mais aberta com a empresa, com o time, e a gente acaba escutando do time assim, mas ele é negligente, ele não quer nem saber o que está acontecendo aqui. Na cabeça da pessoa, ela está dando liberdade. Sim. E a liberdade é uma cadeira maravilhosa para o ser humano. Então, vai lá, decide. Mas essa pessoa, eventualmente, está olhando para isso, em alguns momentos, como, olha, é negligência. Fala, faz aí, decide aí, porque depois se der errado não tem responsabilidade dele. Percebe? A percepção do mundo não é a mesma que a minha sempre. Sim. Então, olhar para isso faz parte dessa ideia do eu estou atraindo o que eu sou. Eu não estou atraindo o que eu falo. Eu quero ser rico, eu quero ser abundante. Ótimo. Se você não tiver uma postura abundante com a vida, dificilmente você vai ser rico e abundante. Tem uma brincadeira, né, que o senso comum, o que as pessoas falam, que vem de gerações, que a avó falou para a tia, que te contou, normalmente tem uma sabedoria imensa nisso, porque as primeiras civilizações, elas usavam as tradições orais para passar aquilo que era importante para as outras pessoas. Sim. Então, essa tradição oral, registro, né? Então essa tradição oral, ela traz conhecimento de grande valor. Sim. Muitas vezes, quase sempre, tá? Então, os grandes postulados aí da ciência e da história, normalmente eles estão sintetizados em algum ditado popular que veio passando de geração em geração. E isso tem muito a ver com essa história, né, da abundância. Então, tem um ditado popular, que eu acredito que você já tenha ouvido, quem está vendo a gente também já tenha ouvido em algum momento, que é assim, nossa, quem é rico sempre é rico. Porque as pessoas que têm muito dinheiro, elas perdem muito dinheiro e ganham muito dinheiro de novo, né? Então, essa pessoa que nasceu para ser rico, ela tem o DNA do rico. Na verdade, essas pessoas, elas se sentem ricas. E isso atrai para elas, não dinheiro propriamente, mas oportunidades para que elas façam sucesso de novo, ou para que elas, né, enfim, tenham abundância de novo. Porque a abundância também, importante lembrar, não é só sobre dinheiro. A abundância, ela é uma cadeira maior na vida da gente. Pessoas abundantes são pessoas felizes, são pessoas que elas têm dinheiro, saúde, bons relacionamentos, uma boa vida. E aí, quando você olha para tudo isso, você vai perceber que a quantidade de dinheiro é muito relativa. Talvez ela não precise ter tanto dinheiro, mas ela é rica porque ela é abundante em muitas coisas. É essa abundância que vai trazer mais abundância. Esse sentir-se abundante que vai trazer para você oportunidades para ser cada vez mais abundante. Talvez ela é rica e sempre vai ser cada vez mais rica porque ela observa melhor a vida e enxerga outras oportunidades?
Também. Tanto o rico quanto o abundante, né? Muitas vezes eu acredito que a visão das pessoas que estão num outro patamar financeiro é muito diferente, porque elas estão acostumadas com aquela abundância. Então, onde elas olham, elas observam oportunidades. Sim, elas se sentem pertencentes a um mundo abundante. Só que veja, Márcia, o mundo é abundante para todo mundo. Sim. A questão muitas pessoas elas não têm esse treinamento. E isso é uma espécie de treinamento de vida mesmo. De olhar para as coisas que acontecem na sua vida como oportunidades. Tudo que acontece na sua vida é uma oportunidade. Tudo é uma questão de como eu vou encarar aquilo. Ah, mas tem coisas que são terríveis, não tem como encarar de uma maneira boa. Concordo, tem tragédia, tem coisas que não tem como você encarar de uma maneira boa. Mas procure ver o que mas traz ainda de bom. assim você consegue encarar de várias maneiras. Você pode encarar aquilo como um aprendizado, você pode encarar aquilo, né? Então, olhar para as coisas como se nós fôssemos uma grande vítima da vida e de tudo, não é o melhor caminho quando a gente fala em ter uma vida abundante. Mas voltando lá para a neuroeducação, para a neurociência, para como a gente pensa, é importante lembrar que tem alguns aspectos da vida humana que merecem uma atenção maior do que eles recebem. E o que a gente pensa é um deles. Então, agora, jogando um papo reto e muito científico aqui, nós prestamos muito pouca atenção ao que a gente faz com os nossos pensamentos e ao que a gente faz com as nossas ideias todos os dias. Com certeza. E aí, esquece espiritualidade, tá? Larga de mão um pouquinho essa conversa toda que a gente teve até aqui, que é super rica, mas volta para a ciência básica. O que a gente percebe é o seguinte: as pessoas estão cada vez mais desconectadas mesmo, desligadas, não prestando atenção ao que elas pensam. O excesso de telas, o excesso de trabalho fora do horário biologicamente humano, que é o dia. E aí a gente entra em um monte de vertentes, eu sei, as cidades e a noite e tal, e eu sou uma pessoa que trabalha muito bem, assim, né, depois do sol se pôr, 7, 8 horas, eu consigo produzir bem cientificamente e tal, mas o ser humano foi feito para viver de dia. Então, quando você tem um ser humano exposto a um excesso de trabalho noturno, a um excesso de telas, a um excesso de luz artificial e não de luz natural, e veja, as pessoas elas estão constantemente fazendo reposições de vitamina D, porque elas não pegam sol, porque elas não vão ao sol. Então, veja, tudo isso está tornando mais difícil, vamos dizer assim, para a gente manter uma saúde mental. Então, hoje muito se fala sobre saúde mental em tudo quanto é lugar, né? Sim. Agora saiu uma NR1 que até nos restaurantes e tal, não sei o quê. Saúde mental, saúde mental, saúde mental. Agora vai ser cobrado até de todas as empresas, né? Exatamente. Com a NR1. Essa questão da NR1, ela é muito interessante, porque ela dá um grito de alerta sobre saúde mental que precisava ser dado. Sim. Que é o seguinte: do que adianta eu ter sociedades extremamente evoluídas do ponto de vista financeiro, tecnológico e até social, porque algumas sociedades hoje, não é o caso da nossa, infelizmente, aqui a gente ainda tem problemas sociais de base muito fortes, mas temos sociedades hoje já no mundo evoluídas que têm poucos problemas sociais, muito evoluídas nesse lugar, mas que tem uma quantidade crescente de pessoas com doenças mentais, com a saúde mental muito abalada. E aí a gente vem para essa história dos laudos, que é muito complexa. Hoje em dia, existe quase que uma corrida desenfreada por laudos, por ter um laudo. Ah, mas é porque eu tenho TDA, é porque eu tenho não sei o quê, é porque eu sou autista. Veja, tudo o que está envolvido com saúde mental importa. Se esses laudos, se essas investigações e tudo mais, isso de alguma maneira melhorar a sua vida, te ajudar a se entender melhor, tá perfeito. Mas não pelo rótulo. Porque apenas rotular as nossas questões mentais de 1 milhão de maneiras, sem de fato olhar para elas e pensar, cara, como é que eu mudo isso daqui? Exatamente. Não vai resolver nada. Vou te contar uma historinha minha. Eu descobri um TDAH há 1 ano e pouco atrás. A minha médica, depois de um burnout, que eu comecei um tratamento com uma psiquiatra, ela identificou isso depois de mais de 1 ano de tratamento, mas ela já identificou e já passou para o tratamento. Ponto. E eu fui atrás do laudo, porque esse laudo para mim, não para apresentar, não para rotular, foi libertador.
Você realmente saber que você não é, por exemplo, desleixada, que deixa as portas abertas, que perde a roupa em casa e que você tem um transtorno, fez com que eu modificasse algumas ações para que organizasse melhor. Veja. Mas as pessoas buscam, como você falou, um laudo para se autorrotular e para justificar problemas, não para melhorar. É isso. Então, veja, eu posso ter 1 milhão de maneiras de colocar nome nos problemas. Eu sou uma pessoa que tem uma visão bastante, vamos dizer assim, distanciada. Não sou a favor, não, né, de você laudar crianças pequenas. Porque, veja, elas estão crescendo. E elas podem simplesmente estar se adaptando ao ambiente social. Sim. E escolas que exigem laudos, os pais precisam se informar também. A legislação brasileira ela não exige laudo de nada. Ela só exige que a escola ofereça um atendimento adequado a cada criança. Aquela necessidade. A questão do laudo, ela, às vezes, ela é uma questão pessoal, que é o que eu estou te dizendo. Então, ok. Para mim é importante entender exatamente o que eu tenho. Assim como tem uma pessoa que você vai falar assim, olha, você tem uma cicatriz na perna. Ótimo. E tem outra que vai querer fazer um exame profundo de quantas camadas da derme tem aquela cicatriz. Tudo bem. Contanto que seja para ela. Sim. Só que o que a gente está vendo hoje é o quê? Muitas pessoas com laudos que nem sempre são reais, tá? Tem muito laudo aí que não é real. Que, na verdade, você tem pessoas que já associaram tantos sintomas ao que elas têm, já olharam tanto no Google, já enfiaram tanto na cabeça que elas têm alguma coisa, que elas chegam no especialista citando uma lista de coisas e, dependendo da questão, não tem um exame físico único, né? É uma questão de investigação. E se a pessoa realmente ela interiorizou que ela tem aquilo, é muito difícil, Márcia, você convencê-la de que ela não tem. É porque, na realidade, todo mundo tem diferenças. Os sintomas de TEA, de TDAH. De todo tudo, mundo tem de tudo. As pessoas são diferentes. Quando isso é em excesso e te causa prejuízos, é que você se torna um portador. Veja, até essa história de ser portador, quando você olha para o autismo, por exemplo, você tem níveis de suporte. Sim. Então, não é bem assim. E isso não é um impeditivo de vida para ninguém, como está sendo visto hoje muitas vezes. Tem questões, por exemplo, o TOD. Não há evidência científica disso. Do TOD? Então, veja, é uma coisa que as pessoas dizem, não, mas é porque tem TOD. Tá, tudo bem. Mas no que isso está interferindo na vida dessa criança? E se a gente parasse de olhar para o TOD e começasse a olhar para a criança? Para a criança e a necessidade dela. Ah, mas eu tenho... eu escutei esse fim de semana um relato que eu fiquei pensando depois. Uma senhora falou assim, meu marido fala para mim que ele só me aguenta porque eu tenho TDAH. Então agora, como ele sabe que é por isso que eu sou desse jeito, então tudo bem. Que aí ele aceita. Não, isso é mentira. Ele te ama porque você é você, tá bom? E com TDAH ou sem TDAH... não importa. A gente está usando as doenças mentais, os problemas, as questões mentais, como um grande rótulo para justificar sermos diferentes. Os seres humanos são diferentes. A gente ainda não achou até hoje 2 exames de cérebro iguais. Nossa. Não existe. Cada cérebro é de um jeito. Ou você conhece 2 seres humanos que são perfeitamente iguais? Não. Eles não existem. Sempre vai ter uma outra diferença. Que seja uma coisinha. Os gêmeos idênticos não são idênticos. Por mais idênticos que eles nos pareçam, o ser humano é diferente. Sim. Não existe alguma coisa, qualquer que seja, que eu diga assim, mas isso aqui, quando a pessoa tem isso aqui, ela é diferente. Todo mundo é diferente. Então, essa é uma coisa que eu acho muito legal. Já que a gente está aqui falando de saúde mental, já que a gente está aqui falando de NR1, é importante dizer que a saúde mental precisa de atenção, que existem muitos campos de trabalho que estão muito adoecidos. A alimentação é um campo extremamente adoecido, que é uma das áreas onde eu atuo, né? Eu sou autora do Gastronomia Dialógica, eu atuo nesse lugar de alimentação saudável, sustentável e tal, eu falo muito sobre isso. Legal. Falo muito também sobre a correlação do que eu como com como eu penso, porque ela é enorme, né? E não só o que eu como no dia a dia, tá? Mas a maneira que eu escolho me alimentar e a maneira que eu penso de fato que funciona o meu cérebro. Tem uma ligação importante aí. E aí, a grande questão é, eu falo de NR1, eu falo de áreas de atuação onde a saúde mental está mesmo debilitada, mas o que é que eu faço com isso? Se a NR1 chega só para eu laudar mais gente, ela não resolve nada. Se a NR1 chega para que os estabelecimentos precisem laudar as pessoas para saber como ela
tudo bem, tem uma validação aí porque eu vou ter que entender que as pessoas são diferentes, tá? Mas eu tô olhando para as pessoas. É importante que todas as ações em prol da saúde mental olhem para as pessoas. Sejam diretamente para o bem-estar delas. Se elas vão para a questão, para esse lugar da construção de rótulo e a construção da inclusão e a construção do... Isso é muito complexo. Extremamente complexo. Existe muita gente falando de inclusão, mas existe muito pouca gente fazendo de fato inclusão. Em pouquíssimos lugares onde a gente vai, a gente de fato vê pessoas com problemas mentais de maior porte, vamos dizer assim, incluídas no ambiente de trabalho. Eu trabalhei por 15 anos numa escola de educação especial, é uma escola exclusiva. Então são alunos que não têm condições de estar na inclusão. E eles iam para lá. E muitas vezes as mães relutavam muito, porque falava lá é um depósito de louco. E não é assim. E a criança, quando ia para lá, ela aprendia de uma forma diferenciada, com uma atenção que ela não tinha na inclusão, e ela ficava apta aí sim a ser incluída nas outras escolas regulares. Mas o que eu vejo hoje em dia, eu sou professora também, eu vejo essa questão que a inclusão ela é muito excludente. Ela Exatamente. não coloca. Você diz que tem uma inclusão, você coloca um aluno especial com TEA, com seja qual for a necessidade, põe uma pessoa para cuidar e aquela pessoa vai estar lá para dar um suporte para que ela não incomode os outros. E veja, isso começa na escola, isso vai para o trabalho, isso vai para a vida adulta, isso vai para todos os lugares. Sim. Inclusão não é sobre igualdade. Inclusão é sobre equidade. Equidade, exato. Se eu não dou condições para essa criança dentro da escola, para esse adulto dentro do ambiente de trabalho, para esse garçom dentro do restaurante, para que essas pessoas de fato desenvolvam o trabalho delas de uma maneira coerente e saudável, não é inclusivo. Sim. Se eu pego uma moça de 20 anos com síndrome de Down, tá ok? E eu coloco ela para trabalhar no mesmo time que uma moça de 20 anos sem síndrome de Down. E eu não tenho condições de entregar para ela ferramentas para que ela desenvolva o trabalho da mesma maneira que a pessoa que não tem essas condições especiais, eu não estou praticando inclusão. Não. Eu estou praticando segregação, porque ela vai se sentir ainda mais diferente, ainda mais incapaz. Sim. Ela vai escutar coisas terríveis do restante do time. Então, veja, sempre que eu falo sobre inclusão, eu falo sobre equidade. E quando eu falo sobre isso na escola, é difícil, é uma barreira enorme. E quando eu falo sobre isso no ambiente de trabalho, é uma barreira muitas vezes intransponível. Porque para entregar essas ferramentas que tornam o ambiente tão possível e produtivo quanto para o outro, e quando eu digo tão possível e produtivo quanto, eu não estou dizendo que vai ser igual, porque não vai ser igual. Mas dentro das possibilidades ali, de ter uma entrega validada para os dois, se eu não tenho isso, não funciona. E a empresa só consegue entregar isso se ela tiver preparo. É a história da escola. Eu só posso ter uma escola com uma inclusão que funciona se eu tiver professores, diretores, um corpo docente, um time, uma comunidade escolar preparada para receber a inclusão. Sim. Na empresa a mesma coisa. Então veja, o que me salta aos olhos com a história da NR1 é o seguinte, um problema que a educação já está vendo há muito tempo, que é a questão da preparação do entorno, do ambiente para receber a inclusão, agora aparece dentro da empresa. E escancarado, porque como tudo aquilo que vira uma nova regra, uma nova lei que aparece em todos os lugares, ganha muita audiência. Tem muita visibilidade. E vou além, porque essa questão da saúde mental hoje, é como a gente estava falando, ela já está abraçando algumas questões mentais que não são visíveis. Porque eu não consigo olhar para duas pessoas e falar assim, essa aqui tem TDA, essa aqui não tem. Ou essa daqui tem, muitas vezes, até um autismo de suporte 1. Não tem, essa aqui não tem, tenho certeza, não tem isso aqui não. Dependendo da questão, você vai ter alguns estereótipos físicos que vão te ajudar, né, que vão te permitir identificar, mas a maior parte das questões de saúde mental não tem. Sim. Não tem.
Voltando no Todd que você falou, esse ano eu Todd tive que sempre voltar, uma- eu tive que voltar para a sala de aula, Tá. né? E eu sou especializada em educação especial, especialização em TEA, em Tá. algumas questões. E não adianta, porque você volta para a sala regular, você olha de um modo diferenciado. Claro. E eu peguei 2 alunos que de cara bate o olho e falei assim, isso daqui tem Todd. Tá ok. Não, ele é carente. E aí vem essa moça aqui agora e falou assim, olha, talvez Pois Todd é. não exista. Não, É isso. mas eu já cortei, eu já excluí a possibilidade. Porque é um menino extremamente inteligente, de uma capacidade incrível, de uma percepção. E ele era muito maltratado nos outros anos. Eu estou com o 4º ano, Tá. então ele já vem há 3 anos sofrendo com isso, porque ele já era rotulado. É uma fase difícil. E tudo que ele queria era um pouco de atenção. É um dos meus melhores alunos, estamos fechando o 1º bimestre, é um dos meus melhores alunos. O que ele precisava era que alguém possibilitasse ele colocar aquela inteligência artística dele para fora e que direcionasse no estudo. Veja, Márcia, e aí a gente entra aqui num lugar diferente, mas que eu acho interessante trazer sempre um alerta social. A gente tem a tendência, e aí eu vou ser muito simplista De aqui porque é rotular. isso, não, de olhar para as coisas de um jeito negativo. Tá? Sim. Então, toda criança diferente acaba caindo, diferente assim, que salte aos olhos, caindo numa avaliação de autismo, hoje, atualmente. Mas, se você parar para pensar, ela também pode ser uma criança superdotada. Sim. E existe hoje um contingente de crianças com altas habilidades, superdotação dentro das escolas completamente invisíveis, porque a nossa sociedade não está muito interessada em olhar para isso, especialmente nas bases. Quando você tem escolas com um padrão socioeconômico mais alto, você já tem um olhar um pouco mais afinado para essa superdotação. Nas escolas de base, é raríssimo, é raríssimo. Então, ela se torna uma criança problema, como autista, como, enfim, tá? São problemas, e aí a gente vai ver o que a gente vai fazer para resolver o problema. Sem olhar de fato para qual é a diferença que essa criança tem. Sem contar que tem alguns autistas, por exemplo, Asperger, que a gente não usa mais esse termo, Sim. mas enfim, que tem um lugar de inteligência diferenciadíssimo. Sim. E se sim. você não chegar nesse lugar, você não interessa essa criança e nem esse adulto. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um autista com esse nível de suporte, né, que seria o antigo Asperger, há uma semana, num evento, né? E quando você vê essa pessoa se desenvolvendo e fazendo as atividades dela, você fala, meu, não é. ok, isso aqui é bem diferenciado. E ele se apresenta e explica que é uma maneira de né, um modelo, um tipo, vamos dizer assim, de autismo e tal, e ele explica muito da questão de como ele viu isso na vida e de como ele lidou com isso. Mas é um grande aprendizado de como a pessoa aqui, ela tem o direito de saber o que ela tem, de entender como ela funciona e de entender quais são os limites e barreiras dela com ferramentas adequadas. Ela não só vive bem, como ela educa quem está em volta a como viver com ela. Exatamente. Então esse rapaz, ele chegava e ele falou assim, olha, isso aqui eu dou conta, isso aqui para mim é um pouco complicado, então, ok. Então a pessoa que é neurodivergente e que ela entende a sua neurodivergência, não como um rótulo, não como, isso aqui me dá acesso a isso, aquilo, que é uma coisa meio maluca, mas eu entendo isso aqui como uma verdade sobre mim e que me traz um ferramental para eu viver melhor no mundo. Ela mesmo educa as pessoas ao seu entorno. Sim. Ela cria um movimento de inclusão a partir dela. Mas para ela poder fazer isso, ela precisa ser vista. E ela só pode ser se vista. conhecer também. Mas ela só pode ser vista se o ambiente souber identificá-la. Seja ela superdotada, seja ela autista, seja ela TDA, seja o que for. Então, é isso. A questão do Todd, ela é muito interessante. Eu já falei em vários eventos, isso sempre dá muita risada. E, enfim, amigas cientistas já me citaram com essa mesmíssima frase, que é o seguinte: parece que agora Todd pega no bebedouro da escola, né? Então, todas as crianças vão tomando água no bebedouro da escola, daqui a pouco, quando você vai ver, na sala tem 10, 7 tem Todd. Esse é um grande questionamento que eu tenho sobre o Todd, porque de fato o Todd é uma questão que não tem ainda um evidenciamento científico suficiente para o que está acontecendo com isso na sociedade. É uma situação que tem características de muitas outras situações que podem estar associadas ali e que tem muito a ver com o ser criança. Só explicar um pouquinho para o pessoal, TOD é o transtorno opositor desafiador. Para quem não conhece, porque a gente está falando muito e agora eu me toquei disso. Muitas vezes a gente tem a criança
desobediente, bagunceira, que enfrenta, que precisa de um outro tipo de explicação. Desatenta. E as pessoas já colocam isso, não, é TOD. É TOD. Isso. Obrigada. Acho que foi ótimo, porque eu tô tão acostumada com esse meio que todo mundo sabe o que é. Sim, obrigada. Mas o que acontece? Tem um ser da infância que é totalmente TOD. Tem uma transição da primeira infância para a segunda infância. Espaço ali, que é 100% TOD, que é aquele momento de testar o limite, que é aquele momento que a criança ela se joga no mundo e ela quer ver até onde ela pode ir. Este pequeno momento vai até os 21, 25 anos, que não é é a mesmo? transição dele mesmo para se descobrir. Sim. Então, se você considerar que eu tenho, e isso é verdade, o pessoal usa isso para fazer meme, mas é verdade, que você tem aí até 21, 25 anos de formação mesmo de neocórtex, que você ainda está entendendo causa e consequência até a juventude, é meio óbvio que uma criança pequena, ela vai testar os limites. Ela vai tentar entender até onde ela pode ir ou não. E depende da personalidade. Tem criança que tem uma personalidade extremamente de líder, né? Então ele quer liderar, ele quer não sei o quê, ele quer enfrentar. Tem crianças que são muito inteligentes, então que vão questionar, que vão se levantar. E a gente fortalece muito eles. O desenho de hoje, a brincadeira de hoje, a maneira que eles recebem o mundo, vamos dizer assim, hoje, já é uma maneira que é muito mais empoderadora, vamos dizer assim, do que a gente tinha quando era criança. Então, é natural que eles questionem. E aí, se você começa a olhar para isso com esses olhos, você fala assim, pera, mas aí quem que tem TOD, então? Talvez ninguém. O que a gente tem é um monte de crianças sendo crianças. Sim. E adultos querendo colocar todas as crianças numa caixinha que ficou impossível. Porque quando você tinha uma repressão pela violência muito grande, isso era possível. As pessoas falam assim, mas quando eu era criança não era assim. Quando você era criança não era assim, mas quando você era criança, se alguém te trancasse no quarto e deixasse olhando para a parede, ajoelhado no milho, sei lá, 2 horas, ninguém ia interferir não, porque é assim que é e a criação é essa. Hoje em dia chamam o juizado de menor. Então, o mundo é diferente. As crianças hoje têm direitos muito mais respeitados. Eu acredito em Deus, graças a Deus. Então, beleza. Só que, veja, quando eu tenho crianças com direitos mais preservados e mais conscientes dos seus direitos, é natural que elas também se levantem mais, e que elas perguntem mais, e que elas questionem mais. Sim. Então, é por isso que me parece que há uma epidemia de TOD, porque não existe. É como se fosse uma maneira da sociedade justificar que as crianças já não são mais crianças 100% obedientes, que as crianças questionam. A minha filha, a caçula, tem 15 anos. E ela, outro dia, estava indignada, porque agora tem essa lei do celular, que não pode mais o celular na escola. E tá certo, tudo bem, eu concordo. Um amigo dela tomaram o celular dele. Pois ela levantou a lei, ela estudou a lei inteira, de cabo a rabo, para saber que eles não podiam tirar o celular dele. Fatalmente, 2 dias depois, ela só anda com o celular guardado na cintura, ela tirou o celular para guardar, porque estava tocando. No que ela tirou, entrou o vice-diretor e deu de cara, não tinha o que fazer. Aí ele falou assim, me dá o celular. Ela falou, olha, estou errada, me desculpe, mas eu não vou te dar o celular, porque a lei não me obriga a isso. Então, quer dizer, é uma criança altamente contestadora, que estuda aquilo que tem interesse, que sabe dos seus direitos, porque quem, em sã consciência, na nossa época, com 15 anos de idade, ia estudar a lei para ver se podia ou não, né? E é bem disso mesmo que a gente está falando, as crianças de hoje em dia. Eles são diferentes. São diferentes. E essa questão da legislação do celular, eu já dei tantas entrevistas sobre isso, mas eu acho que vale a pena falar mais uma vez. É importante entender o quanto o jovem tem o direito de estar no mundo. Então, veja, eu sou uma neurocientista, eu sou uma neuroeducadora, eu dou palestras e mais palestras, tanto na área da educação quanto na área da comunicação, da alimentação, falando sobre como a gente interage com o mundo e como a nossa interação com o mundo interfere na nossa vida, na nossa saúde, de maneira geral. O excesso de telas, ele envolve questões de saúde, sim. O excesso de telas traz problemas de toda a ordem, sim. Problemas físicos, problemas emocionais, problemas de tudo quanto é jeito. E não é só para criança, é para adolescente, é para adulto, é para idoso, é para todo mundo. Mas quando eu tiro na marra o celular do adolescente dentro da escola, eu estou tirando do adolescente um pedaço do mundo dele. E eu tenho que ser mais cuidadoso com isso. Sim. Porque eu sou de 84. Então, eu sou de uma geração que conheceu o celular na adolescência. Eu, na adolescência, alguns amigos só na vida adulta. Eu ainda conheci jovenzinho, assim, com, sei lá, 12, 13 anos, devia ter um celular lá.
Mas já sou de uma geração que conheceu isso na adolescência, mas não na infância. Minha mãe conheceu o celular adulta. Quando eu era adolescente, conhecemos juntas o celular. Sim. Tá? O celular, o advento da internet, o advento do se conectar com o mundo. Minha neta já mexe no celular Pois com é. 4 anos. As crianças de hoje chegam ao mundo com uma tela na mão. Sim. E essa tela representa para eles o mundo, porque naquela tela eu encontro as respostas que eu tinha que buscar numa enciclopédia, não preciso mais. Eu encontro as pessoas que estão longe, eu não posso ver na hora. Eu encontro os meios de comunicação, eu encontro muitas vezes a própria escola. Eu encontro tudo naquela tela. Quando eu encontro tudo numa tela e eu tiro essa tela dessa criança, desse adolescente, eu não tirei um celular. Eu tirei a integração do mundo dela. Não é a vida, mas a integração do mundo dela. Para eu fazer isso, eu tenho que ter mecanismos muito apurados de entregar isso para eles de outras maneiras. Não é na marra, né? Além de não ser na marra, é entender a cabeça desse jovem. Porque senão ele se sente como? Ele se sente agredido. Exatamente. É uma agressão. Exatamente. Eu não posso mais falar com os meus amigos. Se eu tiver um problema, eu não posso chamar minha mãe. Eu não posso consultar um negócio que era importante para mim na aula. Eu não posso ver se a minha amiga que estava passando mal melhorou. Exato. Então, é uma questão muito mais delicada do que se põe e que tem muito a ver com neurociência e neuroeducação. Sim. E é engraçado que quando as pessoas começaram a me procurar para falar desse assunto, era sempre para falar mal desse assunto, né? Então, assim, poxa, vem aqui dar uma entrevista pra gente para falar quanto é bom que tiraram o celular das crianças na escola. Eu sempre falava assim, vamos esperar uns meses, vamos ver o que vai acontecer? Porque é isso. Tá agora você tem um contingente, né, de adolescentes muito bravos com essa situação, estudando as leis, como você mesmo disse, para conseguir driblar a situação e entendendo que, de repente, o direito deles de ser está sendo de alguma maneira violado. Ao mesmo tempo que os adultos querem protegê-los de situações com muito amor, a verdade é essa, de situações perigosas. Mas não estão sabendo como fazer, né? Mas o caminho talvez esteja um pouco equivocado. Alê, a gente começou com um assunto, foi para outro, foi para outro. Vários. Tem muitos aqui, muita coisa para a gente falar, mas infelizmente nosso tempo já foi. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras que estão te assistindo, que estão curtindo toda essa informação, muita informação, né? Muita coisa aqui. E deixa um recado e as suas redes sociais, onde a gente te encontra. Olha, eu olho para onde? Para lá? Eu espero que de alguma maneira eu consiga contribuir para vocês com essas falas todas. Eu acredito numa ciência que muda a vida das pessoas. Eu acredito em propagação científica. Eu acho que tudo aquilo que a gente escreve, que a gente faz e que fica preso ao meio acadêmico faz muito pouco pelo mundo. Eu acredito numa ciência que muda o mundo. E a neurociência é uma ciência que muda o mundo. Se a gente conseguir olhar para ela de uma maneira gentil, se a gente conseguir olhar para ela desse lugar de que todo mundo está aqui numa fase de evolução. E quando eu digo aqui, seja lá onde for que a gente está, na infância, na adolescência, na idade adulta, na idade já idoso, já ir chegando num grau sênior da vida, a gente está sempre aprendendo. E a neurociência, ela te ajuda a aprender melhor, ela te ajuda a entender melhor o que acontece com a sua vida, o que acontece com os seus pensamentos, o que acontece com o que você pensa. Então, eu espero estar contribuindo um pouquinho com a sociedade, com o meu trabalho e com vocês hoje aqui, com tudo isso que a gente falou, com as famílias, com a questão das escolas. Eu sei o quanto é difícil às vezes entender a escola e a gente fica nesse lugar de ajudar com as questões de aprendizagem. Enfim, que vocês se entendam melhor. E para te encontrar, onde que a gente vai? Vocês podem me buscar no Alessandra Gaidardi, @AlessandraGaidardi, é meu Instagram. Tem alguns Instagrams profissionais, se vocês jogarem lá Alessandra Gaidardi, vocês vão ver que vai aparecer alguns. Tem o Nutrilover na área de alimentação, tem o Sua Mãe Mesmo na área de educação de pais, tem um curso meu que chama Pedagogia para Mães e Pais, que está disponível na internet. Se vocês digitarem lá Pedagogia para Mães e Pais, vocês vão encontrar. É um curso onde eu conto um pouco das histórias, das ideias pedagógicas para famílias, tá? Legal. De uma maneira muito descomplicada, para quem está tentando entender a escola dos filhos, sejam crianças ou adolescentes, ou a sua própria escola, a sua própria universidade, está tentando entender a educação um pouco melhor. Tem ali um caminho das pedras. Então, chama Pedagogia para Mães e Pais, mas não é só para mães e pais, é para todo mundo que não quer estudar pedagogia, mas quer entender o que acontece dentro de uma escola. São alguns canais que vocês me encontram. Tem o LinkedIn, tem o
Facebook, mas tá tudo com o meu nome, então é só chegando lá, a me gente achar. vai colocar Alessandra aqui Gaidara, embaixo, já joga lá, vocês vão ver assim. que vai aparecer páginas de Google para vocês me encontrarem em vários lugares. Tá ótimo, Ale. Quero te agradecer muito, mas muito de coração. Eu sei que você tem uma vida muito corrida também. Vim aqui contribuir um pouquinho com a gente, viu? Obrigada. Gratidão. E em breve a gente retoma. Eu agradeço por esse espaço, eu agradeço pela flexibilidade dele, né? Pela doçura dessa conversa que foi para muitos lugares e talvez tenha atendido muitas demandas de muitas pessoas. Obrigada. Obrigada, viu? E foi assim, mais um papo aqui na rede MCCM, onde a gente trouxe essa pessoa incrível que é a Alessandra. Vocês têm aí o contato dela. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver colocações, pode chamar lá. Pode entrar em contato conosco também pelo @rede.mccm ou TV das Artes. E a gente fica por aqui agradecendo mais um programa. Até logo.